Muito bem, continuamos com as notícias. Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e o líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, e lideranças de movimentos anti-Dilma registraram hoje em cartório, em São Paulo, mais um pedido de impeachment contra a presidente. O pedido registrado hoje deve ser protocolado na Câmara dos Deputados amanhã pelos partidos de oposição ao governo. Inicialmente, a oposição planejava fazer um aditamento a um pedido que tramita na Câmara, também elaborado por Bicudo, um dos fundadores do PT. No entanto, duas liminares do Supremo Tribunal Federal barraram a iniciativa, considerando ilegal o rito proposto pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, para a tramitação do pedido na Casa. Ou seja, no rito defendido por Cunha, não cabem aditamentos a pedidos já em tramitação. A diferença agora é que os oposicionistas pretendem incluir no novo pedido de impeachment as chamadas pedaladas fiscais deste ano. Procuradoria do Tribunal de Contas da União alega que supostamente essa prática continua neste ano, mesmo após reprovação das contas de 2014, por esse motivo. Olha, impeachment para lá, impeachment para cá, a coisa não anda, nem se soluciona, e agora uma segunda agência internacional de risco rebaixou a nota do Brasil. Hoje foi a agência Fitch, com rebaixamento, alegando que esse processo do impeachment torna os negócios mais inseguros no Brasil. Ou seja, ninguém vai querer colocar dinheiro aqui no país com essa instabilidade econômica e também política. Porque o processo é esse, para colocar dinheiro, eles vão querer um juros enorme, alegando que o país já está com a segunda agência de risco no caderno negro de duas agências. E o ex-presidente Lula esteve hoje com o procurador da República, Ivan Cláudio Marques. Marques é interessante, hein? Para prestar de forma voluntária depoimento acerca do inquérito aberto pelo Ministério Público do Distrito Federal, pedindo esclarecimentos a respeito das palestras e viagens ao exterior do ex-presidente. Segundo a assessoria de Lula, o ex-presidente respondeu às perguntas do procurador e argumentou que os presidentes e ex-presidentes do mundo inteiro defendem as empresas de seus países no exterior. Ele também afirmou que suas palestras estão declaradas e contabilizadas e que jamais interferiu na autonomia do BNDES e nas decisões do banco sobre concessões de empréstimos. Depois de prestar o depoimento espontâneo, Lula, que está em Brasília desde ontem, se encontrou com a presidente Dilma Rousseff no fim da tarde, no Palácio da Alvorada. Olha, depois de se encontrar com o Marques, e além do encontro com a presidente Dilma, o ex-presidente Lula se reuniu também com a bancada do PT, que nem tanto é marxista, muito de longe é marxista. Lula está pedindo à bancada para poupar o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, ele também ameaçado de perder o cargo de presidente e o mandato de deputado. Esse é acordão que está sendo montado entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara Municipal. Não cai o presidente, falei da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados. Esse acordão, não cai o presidente da Câmara dos Deputados, nem cai a presidente. Eu acho que está faltando combinar, como diria Garrincha, com o adversário. Porque esses dois lados, naturalmente, têm seus interesses e o adversário pode não ter os mesmos. E os financiamentos de veículos no Brasil tiveram queda de 18,1% no terceiro trimestre, corrigindo, em relação ao mesmo período de 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Unidade de Financiamento da CETIP.
No terceiro trimestre do ano, foram financiados 1.322.639 automóveis de passeio, comerciais leves, motos e pesados. A maior parte foi de usados, com 744.625 unidades, um recuo de 10,4% em relação ao mesmo período de 2014. Já as vendas a crédito de novos totalizaram 578.014 unidades, queda de 26,3% na mesma base de comparação. A opção mais utilizada entre as modalidades de financiamento, o total de veículos financiado por crédito direto ao consumidor, caiu 20% no terceiro trimestre, ante igual período de 2014. Já o consórcio, segunda modalidade mais usada, registrou quedas de 6,9% na comparação entre trimestres. Olha aí, a Assembleia Geral de Condomínio é um momento que todos os condôminos têm a oportunidade de debater e deliberar sobre temas de interesse da coletividade. Não pode o síndico tentar substituí-la por uma circular abaixo-assinado, mesmo diante da alegação de que poucos condôminos comparecem à reunião. A ausência de muitos condôminos não impede aprovar uma deliberação quando a convenção é elaborada com técnica jurídica. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Ordem dos Advogados de Minas, Quênio de Souza Pereira. Quênio, boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Carlos. Com as suas informações aí preciosas para quem está lidando aí com o imóvel, né? Mas eu me lembrei agora de uma publicidade que roda aí na TV. Não vou falar de quem, que eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas que começa aquela reunião do condomínio lá, um tenta matar o outro, quebra o quadro na cabeça, é um Deus nos acuda, uma batalha campal. Parece uma arena de guerra a Assembleia. Uma arena de Isso, guerra. né, Carlos, motiva o síndico ter pavor de convocar a Assembleia. Então, nós vimos condomínios sem fazer uma Assembleia durante 1 ou até 2 anos, o que é completamente irregular. O Código Civil determina que é obrigatória a convenção pelo menos uma vez por ano para prestar contas e também eleger o síndico quando o mandato é anual ou até com um prazo menor quando é semestral. O que acontece na prática, que em função desse temor, né, de a gente partir para essa reunião que parece uma arena de guerra, tem pessoas que deixam de fazer a Assembleia, tem síndicos que se recusam a colocar no edital uma pauta requerida por algum condômino. Então, se por acaso um condômino quer discutir o rateio de despesas, quer discutir a fração ideal que gera a cobrança abusiva contra a cobertura, por exemplo, contra uma loja, um prédio tem salas, cabe ao síndico convocar a Assembleia, colocar no edital exatamente aquele tópico requerido pelo condômino e a postura, Carlos, de negar essa convocação ou de inserir os tópicos que qualquer condômino solicita é uma postura ilegal e abusiva. Nesse caso, pode até o condômino reunir 1/4 dos demais coproprietários para fazer uma Assembleia, até para destituir o síndico quando ele se recusa a fazer a Assembleia. Quer dizer que a Assembleia é o órgão deliberativo. Não adianta fazer uma abaixo-assinado, né? Igual eles fazem aí de milhares, milhões de pessoas para formar partido no país. Estou aproveitando para dizer isso, porque já são 34 partidos, foram criados mais 2 aqui há pouco tempo. E não resolve nada, Não resolve nada, né? No caso do condomínio, voltando para o condomínio, larga os partidos e os políticos, não adianta fazer abaixo-assinado, não adianta recolher assinatura, tem de ter a reunião da Assembleia. Com certeza, pelo seguinte, quando a pessoa passa de porta em porta e pedir uma assinatura no abaixo-assinado ou na circular, isso constrange a pessoa. Sem contar que a reunião, a Assembleia, é que possibilita troca de ideias. Então pode ser que eu tenha uma posição de um assunto, em função do argumento do meu vizinho, em função de um argumento de outro, eu posso vir a mudar de ideias, de ideia. E isso é possível com a troca de argumentos, ou seja, a reunião ela aprimora a deliberação, ela facilita o entendimento. E a Assembleia é para isso. Então nada de usar WhatsApp, Facebook. Tem pessoas que até usam o WhatsApp, isso pode ser utilizado
para trocar ideias, né? Para fazer tecer algum comentário. Sim. Mas a deliberação somente é possível de forma correta na Assembleia, que possibilita a troca de ideias. Fora isso, é completamente irregular a tomada de deliberação por edital ou por abaixo-assinado, ou então a circular, por exemplo. É o que você falou antes, né, Kênio? Se o síndico não fizer isso, ele pode ser degolado, destituído. Perder a cabeça, né? Não, eu tenho um ponto, o síndico não é dono do prédio, não é o xerife, ele tem o dever de cumprir a lei. E de acordo com o artigo 1348 do Código Civil, compete ele convocar a Assembleia e atender às solicitações dos condôminos. Então ele não pode, por exemplo, cercear a fala de qualquer pessoa na Assembleia. Eu vejo dia a dia nas Assembleias completos absurdos, posturas ditatoriais, né? De que o presidente da Assembleia, ou o síndico, ele cerceia a fala de alguém, ou ele quer fazer inserir na ata o que bem entende, ou quer resumir. Isso é completamente abusivo. Então cabe a qualquer condômino, ou o seu procurador, ou advogado no caso, se manifestar, né? Fazer inserir na ata da Assembleia os seus argumentos, para que ele tenha, inclusive, a prova do que foi dito. Então, a ata da Assembleia tem que reproduzir, Carlos, a verdade, o que acabou de acontecer, e não ser um resumo ou se servir até a fraude. Tem síndicos que realmente alteram a ata da Assembleia para manipular de acordo com o seu interesse, o que realmente não pode ser aceito. Ok, agradeço muito as suas informações. Por nada. Voltamos aí na outra semana com uma nova entrevista, um novo debate sobre essas questões imobiliárias que interessam a todo mundo. E o Redação vai dar um pulinho no comercial, volta daqui a pouco e vamos ter debate sobre futebol.